Veja sua cartela de clientes transbordar na advocacia depois de aplicar apenas 5 passos e meio, que hoje a Fernanda vai contar um pouco pra gente. Mas antes que você se pergunta, tá, quem é essa Fernanda? Fernanda, quem é você? Gente, eu sou advogada, tá? Eu trabalho com advocacia há 13 anos, um pouco mais de 13 anos. E assim, eu aprendi na prática como gerir um escritório de advocacia de forma que esse escritório trouxesse os melhores resultados, seja financeiro, seja em quantidade de clientes, e eu aprendi isso na prática, colocando em prática não só esses 5 passos e meio, mas uma série de estratégias que eu testei na prática para trazer mais clientes, trazer mais resultados, né? E assim, o que eu posso falar? Esses 5 passos e meio é o que é o mínimo, tá? É o mínimo. Você diria que é o essencial. Assim, o advogado que não tem, que tem 4 passos apenas, ele tá deficitário, né? Tá faltando um, né? É algo muito importante. É como se você fizesse, sei lá, 8 períodos da faculdade. Tá faltando ali alguma coisa. Um detalhe. Então, né? assim, esses passos é o que de essencial, é o mínimo essencial que precisa ter para você ter realmente uma cartela de clientes com clientes de qualidade, né, com bastante clientes também, e que te dê um retorno financeiro que seja razoável. Sim, mas você chegou nesses 5 passos, assim, do nada? Me conta um pouco da sua história, porque assim, às vezes a gente falando, né, parece que foi do nada, de uma hora para outra você, acho que pensei em 5 coisas que todo advogado precisa, né? Mas como é que foi, assim, né? O seu término da faculdade, você já começou já criou um escritório, já aprendeu isso, já aplicou? Não, gente, não foi assim não. Quando eu saí da faculdade, assim, na faculdade não ensina muito sobre negócio, não ensina sobre venda, não ensina como abrir um escritório. Você não tem aula de gestão na faculdade, né? Então, assim, quando eu saí da faculdade, eu não tinha nada, não sabia por onde começar, então eu achei que o concurso público seria a melhor forma para eu começar. Entendi. E aí eu fiquei 1 ano e meio estudando para concurso. Só que, eu não sei, era uma solidão, ficar sozinha dentro de uma sala estudando. Eu me senti extremamente inútil. Eu sentia que eu não fazia nada de bom para ninguém. É como se você estivesse pegando todo aquele talento que Deus te deu para você poder fazer o melhor para a sociedade e você simplesmente estava desperdiçando isso, né? Era uma sensação de que eu não fazia nada de bom para ninguém. Mas nessa época você já tinha, assim, você estava realmente perdidona e não sabia? Ou você tipo, eu tenho interesse em abrir um escritório, mas eu não sei por onde começar? Não, nem pensava em abrir o escritório ainda. Eu achava que realmente concurso público era a única forma de se ganhar dinheiro na advocacia. Não tinha a menor noção, mesmo, nenhuma noção. E aí foi quando eu recebi um convite de uma colega advogada para trabalhar com ela no escritório de advocacia. Foi aí que eu comecei a perceber e a me interessar pelo escritório de advocacia em si. Mas essa primeira experiência foi um fracasso total. Porque eu fui trabalhar com um colega advogado que também não tinha muita experiência de gestão, também não fazia essa parte de prospecção de clientes de forma ativa. Então, foi assim, uma experiência sensacional, porque eu realmente, primeiro que eu aprendi a advogar, porque eu não sabia advogar, né? Não sabia o que precisava fazer, não sabia como é que era o dia a dia no fórum, não sabia fazer carga num processo, gente, eu não sabia fazer. Então, essa primeira experiência foi ótima, mas financeiramente foi um fracasso total. E isso lá no começo ainda, lá né? No comecinho lá no começo ainda, lá nos idos de 2007. Então, assim, meio que você se encontrou na advocacia, né? Assim, eu gostava. Você gostava. Eu já gostava aí você muito. começou a gostar, só que você bateu de frente com um dos principais problemas da advocacia, né? Que é a questão monetária. Porque eu acredito, né? Eu posso estar um pouco leigo, um pouco errado nisso, mas que, né? Tirando toda a parte processual, a advocacia é negócio, né? É um negócio. É algo para gerar dinheiro. É um negócio. E é o que, assim, a grande dor da advocacia hoje é realmente como fazer prospecção de clientes. É a grande dor. É gerar dinheiro, né? Gerar dinheiro com a advocacia, porque o cliente significa isso. Quanto você tendo uma cartela de clientes que seja de acordo
com o teu conhecimento, com aquilo que você quer, é isso que vai te trazer resultado dentro da advocacia. E isso quem determina é o cliente, Sim, né? Uma vez eu escutei um advogado, agora eu não lembro quem era, mas que ele falava, cara, não adianta você ser o fera no direito processual, civil, ser o que for, se você não tem um cliente para aplicar esse seu conhecimento. Não adianta né? nada. E o conhecimento por conhecimento, ele não vai... esse advogado, ele sabe, ele é inteligente, ele sabe fazer um processo. Vou dar dinheiro para ele porque sim. Né? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Né? Não. Então, essa parte de prospecção de clientes é que é muito importante. Isso. Né? E nessa época você simplesmente não sabia, né? Porque... Não tinha a menor noção, nunca tinha trabalhado, gente, nem CLT, nunca tinha trabalhado de carteira assinada. Então, assim, financeiramente foi muito ruim. E ao mesmo tempo, nessa época, eu trabalhava já nesse escritório e eu recebi um convite para trabalhar em outro escritório, aí como empregada mesmo, CLT, fui contratada, carteira assinada direitinho. E aí eu fui, aí eu passei por uma outra experiência. E aí nesse escritório já tinha uma prospecção melhor de cliente, os empresários que trabalhavam ali, eles já tinham uma noção melhor de como fazer isso, então era um escritório que era lucrativo, mas ao mesmo tempo eu me deparei com uma das grandes mazelas também do direito, que é você trabalhar com atividades ilícitas, né? Quando eu descobri isso, que esse escritório fazia coisas ilegais, foi uma das piores experiências da minha vida, mas eu saí de lá correndo, voando. Tá, né? mas calma aí, vamos lá. Você estava empreendendo, né? Você estava com um sócio, um colega advogado, fazendo um escritório e tá. Esse escritório, o que aconteceu com ele? Então, ele fechou. Quebrou. Então, assim que ele estava quebrando, eu recebi um convite. Ah, tá. Então, foi assim, entendi. muito próximo. Então, assim, você já teve uma experiência de fracasso, né? Com a advocacia. Duas, né? Foram duas. Por exemplo, você estava... vamos recapitular um pouco. Você estava na faculdade, aí acabou, cara, não tem como ganhar dinheiro se não for concurso, né? Eu achava isso. Era o seu pensamento, aí você começou a empreender e, cara, meio que você começou a se encontrar na advocacia, talvez? Ainda não. Ainda não, mas já era aquela coisa que você gostava. Ainda não. Eu assim, gostar de advogar, é isso que você quer saber? Se eu gostava de advogar? Já desde sempre, eu amo desde direito. Sempre. Desde que eu comecei a faculdade, isso eu me encontrei desde sempre, eu amo direito. Eu amo aplicar o direito, eu amo levar a justiça para as pessoas, eu amo levar conhecimento, eu amo defender um fraco e oprimido, eu amo defender as pessoas. Então isso sempre tive isso dentro de mim. Uhum. Ainda que fosse através de um concurso público, eu ainda estaria exercitando isso. Exercitando o direito, ajudar as pessoas, levar conhecimento a quem não tem. Você, chegar para uma pessoa e falar assim, olha, você tem direito a isso, e a pessoa não sabia, isso para mim é impagável. Sabe? É você saber disso. Então sempre amei o direito, muito, muito antes de ter essas experiências, né, na advocacia. Isso nunca foi problema. Entendi. Eu gostava de estudar, mas assim, por que eu não me encontrei no concurso público? Porque eu passei 1 ano e meio sentada, sem ter contato com pessoas, e isso fez muito mal pra minha personalidade, não era o meu estilo. Eu fui descobrir o meu estilo depois. Só depois? Não, eu vou te contar. Tá. Eu descobri o meu estilo de advogar porque o que aconteceu? Eu fui para esse escritório, esse segundo escritório, que era um escritório que era super lucrativo, mas que tinha práticas ilícitas. Tá, então tu saiu do escritório que faliu. Escritório que faliu porque não tinha dinheiro. Você tinha muito aquela vocação de querer fazer mais para as pessoas, né? De advogar mesmo. Sou advogada. Raiz. Sou advogada. Cara, eu quero levar o direito, eu quero... Não sou outra coisa. Como eu posso dizer? É como se fosse uma visão meio estudantil ainda, um pouco da coisa, né? Daquela coisa ilusória, mas que, cara, pra você é isso e vamos tocar isso que você queria, eu sou né? advogada, gente, eu sempre fui. Só que, assim, eu acho que talvez foi um primeiro problema que se encontrou depois de abrir um escritório e fechar, né? Que escritório fechado não tem cliente, né? E aí, como que você vai exercitar o direito sem cliente? Não dá, é impossível. Entendi. Nesse segundo escritório tinha muito cliente, mas também tinha práticas ilícitas.
Aí práticas ilícitas de todo tipo, na prospecção de cliente, na hora de fazer a documentação, e eu era muito ingênua, então eu demorei um tempo a perceber. Então, ao mesmo tempo que eu também aprendi muitas coisas sobre o lado bom da advocacia, eu acabei descobrindo um lado muito ruim, né? Porque nessa época você não era sócia no primeiro escritório, você era sócia. Aí nesse segundo eu era empregada. Você era empregada, então, né? eu tinha um acesso à informação que era extremamente limitado. Então eu fui contratada especificamente para fazer as petições, então eu tinha mínimo acesso aos clientes, eu não tinha acesso a toda a gestão do escritório, não era eu que fazia o primeiro atendimento. O que eu recebia para mim era a pasta com os documentos do cliente para fazer as petições. Então eu trabalhava numa sala fazendo petição, eu tinha um contato mínimo, né? Tinha pouco contato, não tinha, tinha algum contato, mas era mínimo com o cliente. Sim. Aí conforme você foi crescendo dentro desse escritório, que você foi tendo mais contato, que você foi, né, conversando com os clientes, que aí você, cara, isso tá errado, né? Que aí você começou a entender que, cara, tem alguma coisa que não tá cheirando bem aqui. Isso. E assim, conforme eu fui crescendo mesmo, fazendo bem meu trabalho, eles começaram a me deixar ter mais acesso aos clientes. Até porque, às vezes, eu precisava, para entender melhor um processo, eu precisava conversar com um cliente ou outro. Para poder entender o problema dele. E foi aí que eu comecei a perceber que tinham práticas ilegais nesse escritório e saí, né? E aí quando eu tava nesse final, que aí é que caiu minha ficha de o que deveria fazer e como eu deveria fazer. Que aí nesse final, que eu percebi que esse escritório tinha práticas ilegais e que eu precisava sair, eu recebi a ligação de um cliente desses que eu tinha atendido. Sim. E ele queria me contratar, não contratar aquele escritório. E nessa época eu não tinha escritório, não tinha nada. Eu tinha só o meu computador. E você tinha acabado de sair do escritório. Eu tinha acabado de cara, sair desse tem coisa errada, eu não quero me manchar. E, cara, o que passa na sua cabeça quando, por exemplo... Eu vou ser presa, socorro. Eu vou ser presa, socorro. Basicamente foi isso que passou na minha cabeça. Eu vou ser presa. Eu vou ser presa. Aqui. Só que não, né? Porque a gente sabe que eu era seletista, então, enfim, Mas no momento passou isso na minha cabeça. Mas aí você bateu de frente de novo com aquela mesma coisa, tipo, cara, eu quero levar o direito para as pessoas. Direito! Eu queria fazer o direito. Ridículo, mas eu queria fazer a coisa certa. Então, eu falei assim, E caiu de novo, isso? né? E pior, né? Porque assim, muito pior. Da última vez, você só quebrou financeiramente, né? Nessa você saiu, tipo, cara, o que eu quero fazer eu não vou conseguir fazer mais. Eu achei que eu não ia poder ser advogada. E talvez eu perca meu OAB, ou talvez eu vá presa, né? Sim, passou tudo. E eu ainda fiquei pensando assim, gente, não é possível, não existe forma. Como essa segunda experiência foi muito mais traumatizante que a primeira, eu pensei, gente, não é possível, não existe um jeito de advogar que seja de uma forma honesta e que seja lucrativa. Eu vou ter que mudar de profissão. Vou ter que fazer uma outra coisa da vida. Você chegou a se questionar isso, Sim. Né? E aí foi quando eu recebi a ligação desse cliente que queria me contratar. E aí eu expliquei pra ele que eu tava saindo do escritório, que eu não tinha escritório, se ele aceitava me encontrar na praça. Então você saiu daquele escritório, só que assim, você já tinha um contato maior, né? Foi por isso que você descobriu que tinha fraude ali. E você saiu e o cliente foi até você. O cliente foi até mim, por conta de um único atendimento que eu dei pra ele. Interessante. O único contato que eu tive com ele foi até mim. Só que e esse cliente também não sabia dessas práticas ilegais, ninguém sabia. Inclusive eu sabia porque eu estava inserida no processo, no meio, né? Eu estava ali inserida. Eu posso contar já o final da história? Gente, esse escritório não existe, os bandidos foram pegos e tá tudo ok, isso já tem anos. Já prescreveu. Prescreveu, isso é importante, né? Mas os bandidos não estão mais andando pelo mundo, então já faleceu, foram, né? Um faleceu, o outro mas aí o cliente te ligou, só que você não tinha escritório, você... A gente precisa exercitar a humildade, né? A humildade, né? Mas como é que foi? Você atendeu ele e vem aqui pra casa? Não, foi na praça. Na praça. Eu marquei com ele na praça e ele aceitou, era uma pessoa humilde também. E aí ele aceitou encontrar comigo na praça. Eu conversei com ele na praça de Magé. Na praça, ele passou os documentos dele, o que precisava ter. Eu levei uma procuração pronta comigo, né? Ele assinou a procuração. E aí eu consegui resolver o problema daquele cliente. E aí caiu a minha ficha ali naquele momento, né? Me deu um insight. Que o que eu precisava para poder fazer a prospecção de cliente na advocacia
era o que eu já tinha dentro de mim, que era um propósito bem alinhado, era saber o porquê eu queria ser advogada e o que eu queria fazer com aquilo. E outra coisa também, ter o conhecimento técnico que o cliente precisava para resolver o problema dele, porque saber resolver o problema dele foi essencial. Sim. Por que foi essencial? Porque quando ele viu que eu consegui resolver o problema dele, esse cliente me trouxe muitos outros clientes, gente. Mas muitos mesmo. Aí é que entra a questão do que, né, a gente falou aqui no começo do vídeo, né? São 5 passos e meio para realmente transformar o seu escritório numa máquina de gerar cliente e fazer dinheiro. Né? Foi isso que aconteceu. Que esse cliente, ele me promoveu muito por conta disso. Aí, o que aconteceu? Quando eu terminei de atender esse cliente, ele começou a prospectar cliente para mim e aí eu abri o meu próprio escritório. Então, ele mesmo começou Ele fez por conta própria, não pedi nada para ele. Ele fez porque eu fui bem no processo dele. Isso ficou o quê? Eu fiquei uns 3 meses sem ter escritório, tratando o trabalho desse cliente, né? E aí eu abri o meu próprio escritório, né? Lá mesmo, nessa mesma cidade, abri meu próprio escritório, que é o mesmo escritório que eu tenho, não o mesmo fisicamente, porque a gente foi trocando de lugar, mas essencialmente é o mesmo escritório. E assim, aquilo foi crescendo, foi tomando uma proporção, com base nesses 5 passos, que eu acabei vendo que é o que funciona na prática. E o que funciona não só para um cliente, funciona para vários, independente do poder aquisitivo do cliente, porque esse cliente era uma pessoa humilde, Sim. mas eu já testei esses 5 passos também em clientes que têm mais... Um poder aquisitivo maior, isso, né? Exatamente. É porque não adianta nada, por exemplo, cobrar R$1.000 de um cara que está acostumado a pagar, 20 mil, 40 mil, não, né? Não adianta nada. Então são processos diferentes que mesmo sendo, cara, completamente distintos um do outro, você aplicando esses 5 passos, você consegue adaptar para de acordo com determinado cliente, né? Isso, exatamente, mas a essência é a mesma. A essência é a mesma. Mas aí você chegou nesses 5 passos como? Aí você abriu o escritório, aí você começou a entender. Aí você começou a mapear o que dava certo e o que dava errado? Exatamente. Tentativa e erro, então. Tentativa e erro em tudo. Eu comecei a observar o que funcionava na prática e o que de uma forma geral, vamos colocar assim, os clientes gostavam quando eu dava o atendimento. Entendi. E o que fazer eles chegarem até lá? Né? Você começou a mapear isso tudo, né? Isso na prática, porque muitas pessoas começaram a me procurar. Né? Porque aí eu fui assim, expandindo com esse cliente, um único cliente. Ele me trouxe, sei lá, mais uns 20. Desses 20, eu fiz o mesmo processo, me trouxe mais uns 20. Entendi. Cada um. Então esses 5 passos, ele não é só, por exemplo, externo, que você faça externo. Não. Tem passos que você aplica para fora, né? O que eu digo para fora é tipo assim, fora do escritório, né? Para você poder puxar essas pessoas para dentro, né? Para dentro do escritório. Sim. E tem passos internos também. Passos ativos, porque não adianta nada, por exemplo, chegar um cliente no seu escritório e você não saber fechar com ele um serviço. Não adianta nada. Né? E também não adianta nada fechar um serviço se pode estar faltando alguma coisa que, ao aplicar, esse cliente ele vira um propagador da sua marca, né? Ele vai começar, cara, a Fernanda, eu tenho que mostrar ela para o mundo, né? É isso que os seus clientes fazem, né? Basicamente é isso. E assim, eu vejo muitos advogados, a gente acaba convivendo com muito advogado, né? Cometendo erros nesse momento de fazer prospecção de clientes, que são erros gravíssimos, né? Eu vou citar aqui alguns erros para vocês já ficarem sabendo e já observarem isso no dia a dia de vocês, mas a primeira coisa é você tratar um escritório de advocacia como se não fosse uma empresa. E o escritório de advocacia, ele é uma empresa e precisa de administração e de gestão como uma empresa ou outra qualquer, sabe? E isso os advogados pensam muito pouco. Por quê? Porque realmente nosso trabalho é muito de fazer petição, é muito de estar no fórum, é de muita militância, mas é também de administração, de verificação de resultados, de análise do que dá certo e o que dá errado, de ter uma numerificação disso também é importante. Outra coisa também que é essencial, que os advogados não fazem de jeito nenhum, muitos deles morrem de medo de fazer marketing. Por quê? Porque a gente realmente tem um código de ética da OAB que é o bicho papão, né, dos advogados.
E aí, às vezes, o advogado não faz nenhum tipo de prospecção de cliente porque tem medo de retaliação da nossa própria ordem. E não é assim que funciona. Não é. Tem coisas que a gente pode fazer e tem coisas que a gente não pode. Então, no caso, não é você deixar de fazer, é você fazer ajustando no que a OAB determina. Não é você fazer como se você estivesse vendendo paçoca no sinal, né, falando qualquer coisa, compra paçoca, não sei o quê, mas também não é algo que você tem que ficar ali no seu cantinho. Ai, cadê o cliente? Vem cá falar comigo, não né? É assim que você não possa fazer. Outra coisa também que é importante é você saber como conquistar as pessoas, sabe? É você saber como que você vai falar com as pessoas, o que vai agradar os ouvidos das pessoas. Isso também precisa ter uma observação. Você não vai tratar um cliente que não entende nada de direito da mesma forma que você vai tratar uma pessoa que trabalha já. Por exemplo, eu tenho clientes que trabalham no fórum, que é funcionário público. Sim. E aí ele entende do que você está falando, então você tem que ajustar a linguagem. Em toda a comunicação, isso, né? Você precisa ajustar a linguagem, você precisa dar uma linguagem mais acessível para uma pessoa que não tem conhecimento técnico nenhum, uma linguagem um pouco diferente para uma pessoa que tem conhecimento técnico. Então essas coisas são importantes. E importante você fazer relacionamento também, né? Muitos advogados tratam o cliente só como cliente, numa relação muito distante. Eu não faço isso. Os meus clientes, eles me conhecem, eles sabem um pouco da minha vida, eu troco experiências com eles, eu aprendo com eles, né? É uma experiência de troca e que eles sabem um pouco de mim. Uma relação muito distante também não te ajuda a prospectar cliente. Né? Você precisa... Ser aquele Deus intocável. O advogado totalmente distante, engravatado atrás da mesa. Tipo, deixa eu ver se eu tenho um horário pra você. Não. Né? Aquela coisa meio passada, né? Porque assim, querendo ou não, o direito há, sei lá, 100 anos atrás, né, a figura do advogado era completamente diferente, né? Você não tinha, por exemplo, internet, você não tinha... inclusive, você não tinha muitos profissionais no mercado. Né? Era assim, cara, eu achei um advogado e pra eu achar outro vai ser sufoco. Né? Então assim, você tinha aquela figura superior, tinha o status, né? Hoje em dia, né, você, por exemplo, se encontra um advogado em qualquer prédio comercial, você encontra pelo menos uns 3. É verdade. Né? Qualquer um. Então assim, é só você ir no centro da cidade e entrar em qualquer prédio, que você vai olhar lá na relação, né, de salas, que você vai achar uns 3, 4 advogados. Então essa figura do advogado escasso acabou. Né? E assim, a escassez, né, eu sou especialista em vendas, né? Então assim, a escassez ela é muito importante. Então quando você encontra aquilo e, cara, é isso e vai ter que ser isso. Então quando isso acaba, você tem que explorar as outras áreas, né, da venda, do negócio, né, que é o clichêzão, né, de que venda é relacionamento, né, vamos botar aí 5%, né, do montante que você pode aplicar é lá, relacionamento, né, outras coisas que você também falou, né, fazer uma prospecção mais ativa, e é isso que falta nos advogados hoje em dia. Falta muito, falta também o advogado ser acessível. Justamente por causa disso, acho que vem até desse modelo de advocacia do passado, né? Um advogado que não atende o telefone, um advogado que não está disponível, um advogado que, por exemplo, vamos dizer que um cliente queira marcar com você e aí ele te fala mais ou menos o que é que ele quer de você e aí você já sabe que ele não tem direito àquilo que ele quer. Mas aí então você se recusa a atender esse cliente? Não, aí você atende o cliente. Inclusive uma dica prática que a pessoa pode aplicar, já saindo desse vídeo, já aplicar. Você atende. A pessoa te ligou, eu já sei que eu não tenho direito, mas eu vou atender. Você atende mesmo assim, por quê? Porque é uma oportunidade de criar relacionamento, de divulgar o seu trabalho, de fazer prospecção. Isso é um exemplo de prospecção ativa, né, de cliente. Numa possibilidade que você achava que não teria, e na verdade é uma oportunidade. Qualquer cliente que liga para você é uma oportunidade. E abre portas, né? Às vezes ela não tem direito ali, você não vai fazer um processo ali, mas daqui a um mês pode acontecer uma situação que ela vai precisar. Isso. E de quem que ela vai lembrar? Da advogada que falou assim, você não tem direito, não vou te atender. Ou da pessoa que, oi, vem cá, tal, conversou contigo. Te disse não, mas com um sorriso. Com um sorriso, né? Você sai do escritório acolheu, né? Não chateada, tipo, poxa, não, mas você sai lá feliz.
né? E não só ela, mas a família, os conhecidos, cara, eu tô com uma situação tal, pô, tem uma advogada muito boa, Fernanda, Isso, não sei o exatamente. quê, né? O boca a boca é muito importante ainda na advocacia. Não que seja o único, né? Mas que é muito importante. é muito importante, né? E muitas pessoas eu vejo que elas, não, boca a boca. Aí você vai ver a pessoa, cara, legal, você falou boca a boca, você só faz isso, mas você tá fazendo errado. Né? A pessoa tá fazendo boca a boca errado. Tá né? fazendo errado, então, assim, isso são coisas que os advogados, assim, cara, não fazem. A maioria não faz. A maioria não tem modelo de gestão, a maioria não faz análise de mercado. São coisas que estão erradas, né? Uma análise de mercado simples que pode se fazer é analisar quanto que a sua concorrência está cobrando. Porque se você estiver cobrando muito acima, você vai ter dificuldade de fechar. E se você estiver cobrando muito abaixo, você também vai ter. Está se desvalorizando. Então assim, são coisas básicas na gestão de empresas que raramente é aplicado no dia a dia. Eu tô falando aqui de escritórios pequenos e médios, tá, gente? Não tô falando de grandes escritórios de advocacia. Porque até os grandes escritórios de advocacia têm administradores, né? Chama gestor legal. Gestor legal. Chique, gente. Você contrata um administrador com experiência em advocacia só para gerir o seu escritório. Esse é um dos problemas de você estudar gestão, né? Porque a maioria dos livros e dos cursos, né? Se não quase que 100% deles estão focados nesses escritórios que faturam milhões por mês, gente, né? É verdade. A maioria dos nossos livros de gestão para escritórios de advocacia está realmente muito ligada a esses escritórios que são escritórios que têm várias bancas, que administram vários advogados, escritórios que faturam milhões, e os escritórios menores, né? E os escritórios pequenos, como o meu, né? A gente fica assim com dificuldade de encontrar até a bibliografia para poder fazer uma administração melhor do próprio escritório. Por isso também que eu acabei testando muita coisa na prática. Eu acabei pegando informações de cursos de gestão que eu fiz para empresas comuns e adaptando para médios e pequenos escritórios de advocacia, para escritórios que estão começando. Então vamos pensar, um escritório, como que eu começo? Como eu começo um escritório de advocacia, né? É do nada? Pequenos, você diga assim, vem de, cara, eu tô começando até, sei lá, 200, 300 mil de faturamento por mês. Assim, eu não tenho como colocar num fixo, porque um advogado sozinho pode ganhar 1 milhão, gente. Assim, depende das causas que ele tem. Então, assim, financeiramente pode ser muito Então essa questão de pequeno ou grande não tem a ver não com está o atrelado ao resultado faturamento. financeiro. Não, é o tamanho do escritório que é pequeno, não tem nada a ver. Um advogado sozinho pode ganhar muito dinheiro. Entendi. Entende? Eu tava pensando que estava atrelado à questão financeira. Então pequeno e grande. Pequeno porque a pessoa. Quantidade de processos. A pessoa escolheu, não só a quantidade de processo, mas porque é um escritório próprio de advocacia. Ele é o advogado, eu quero ter meu próprio escritório. E como que eu vou fazer uma gestão do meu próprio escritório? Que de porte é pequeno, mas financeiramente pode ser muito grande. Pode ser muito grande. Pode ser muito grande. Mas assim, a gente está falando disso, né? A gente falou que, cara, existem 5 passos essenciais que todo advogado, cara, precisa. Cara, tem alguma coisa errada com o meu escritório, eu tô caindo aqui de faturamento, tô caindo aqui dos clientes, é porque tá faltando um dos 5 passos. Sim, certo? Mas como é que eu faço então para saber quais são esses 5 passos? Por exemplo, você tem algum evento presencial? Você vai precisar fazer um curso. Fazer um curso. Eu tenho esse curso, tem uma agenda cheia em 5 passos e meio. É um curso de 2 horas, então não tem como eu passar quais seriam esses 5 passos aqui, não dá. Tá? É como se fosse você dar o carregador sem o celular para a pessoa. Né? Você precisa entregar. Eu preciso explicar melhor como são esses 5 passos e mostrar como é que ele funciona na prática para a pessoa entender exatamente como vai colocar esses passos em prática. Entendi. Então aqui não dá para explicar. Então, João, para fazer esse curso, para dar esse curso presencialmente, por exemplo, em São Paulo, eu cobro R$ 1.500 por pessoa, tá, para fazer. Mas aí aconteceu uma situação comigo que me fez repensar. O que acontece? Um dia desses aí, eu tava no meu cabeleireiro, tá? E aí, tinha uma moça, né, no salão e ela tava querendo vender um produto. Eu não lembro agora o que é. Era alguma coisa relacionada a emagrecimento, alimentação, tipo, sei lá, uns shakes desses, esqueci o nome agora. Enfim, aí acho que ela foi fazer uma dessas perguntas de efeito, que pergunta assim pra você tá satisfeito com quanto você ganha?
Aí eu olhei pra cara dela assim, diálogo interno da Fernanda. O que é que esta mulher está me perguntando isso? O que é que essa mulher tá O que ela quer com isso, né? Ela falou assim, gente, que pergunta é essa? Eu pensei, né? Mas eu olhei pra cara dela e falei assim, tô satisfeita com quanto eu ganho, até porque já tem um tempo que eu tenho uma vida financeira estabilizada, enfim. Ela, mas o que é que você faz na vida? Aí eu falei assim, sou advogada. Ela, mas é advogada? Eu falei assim, sou advogada, mas eu também sou advogada. Como quem diz assim, eu sou advogada, eu tô ferrada. Eu não tenho nada. E aí eu tô tendo que vender esses produtos e como é que você tá ganhando bem com a advocacia? E aí aquilo me doeu, porque ela fez anos de faculdade e não tem a menor noção de como ganhar dinheiro com a advocacia. Não tem, ela é uma advogada. Ela pegou 5 anos da vida, talvez mais, E às vezes, né, se fez uma particular, pegou 100 mil reais e jogou fora. E sem saber o potencial que ela tem de fazer dinheiro. Não vou falar ganhar dinheiro, porque você não ganha de mão beijada e dá trabalho, tá? São coisas que você precisa realmente se dedicar, não é assim que vai acontecer, realmente é um processo de 5 passos mesmo, e meio, você precisa passar por cada passo para poder alcançar o resultado, então é uma coisa que dá trabalho, você não vai ganhar de mão beijada, mas essa pessoa ela não tinha a menor noção de como fazer dinheiro na advocacia, e isso mexeu comigo, me deixou triste, e aí eu quis fazer alguma coisa que pudesse contribuir. Ajudar os meus colegas a ganharem dinheiro com a advocacia, a fazerem dinheiro com a advocacia. Foi por isso. Então esse conhecimento que você entregaria num curso presencial a R$1.500, você transformou ele no quê? Num curso online. Você transformou ele num curso online? Isso, né? Exatamente. Eu fiz um curso online, gente, é um curso muito simples, tá? Eu gravei, inclusive eu tava com Covid, toda inchada de prednisona, claro que eu não tava no ápice, que no ápice eu fiquei prostrada, mas ainda tava no final, tava né? no final, então eu tô toda inchada, pode observar. Quem não achar inchada, elogia. Tá, e esse curso, como que funciona ele? Então, é um curso online, ele tá numa plataforma e a gente dividiu o curso em pequenos vídeos para ficar de fácil acesso, de fácil assimilação do conteúdo, tá? É um conteúdo que é muito interessante, muito prático, é um conteúdo que você consegue aplicar ele na prática e colocar em prática logo assim de cara, então não é muito burocrático, nem muito, muita doutrina, vamos dizer assim, não tem. Ele é algo mais, por exemplo, ele não é várias palestras que você tá dando, enrolando, falando, é algo, aquela coisa mais prática, um vídeo que, olha, é assim que funciona, é assim que faço, eu faço assim, gente, assim, eu não sou professora, né, eu tô ensinando, trocando, na verdade, experiências de coisas que eu aprendi na prática, de coisas que eu vivenciei dentro do meu escritório na prática, o que eu testei e vi que dava certo, o que eu testei e vi que dava muito, muito errado. Tá, então não é um curso técnico, não é um curso que você compra de um professor que dá aula de MBA. A questão da doutrina. Não, é um curso muito simples prático de aplicar, isso, né? Tipo assim, o passo 1 é esse, eu aplico assim, assado. Isso, né? exatamente. Entendi. Isso. Então, e por ele ser online também, o bom dele é que, por exemplo, você não precisa, igual no evento presencial, dia tal, de tal hora, não, tem que estar lá. Você pode assistir a hora que você quiser. Você pode assistir no seu tempo. Com o seu horário, E ele vai ensinar exatamente os 5 passos. Os 5 passos. Para a pessoa, né, tanto tratar o escritório internamente, né, ajustar tudo e externamente para captar o cliente, Esses passos são os 5 passos essenciais, Não é um curso de gestão completo, tá? É o mínimo, o básico, é o curso básico mesmo, o mínimo. É o arroz com feijão. Isso que você precisa todo fazer. Advogado é essencial. Isso, é o essencial, é o básico, é o mínimo do dia a dia que você precisa fazer para você estar ali tendo um resultado mínimo na advocacia em termos de prospecção de clientes, de atendimento de clientes, de uma administração mínima do escritório, de uma avaliação de resultados, numerificação, precificação de algumas coisas que são essenciais para o escritório de advocacia funcionar bem. Entendi. Aí e ele vai resolver exatamente isso, né? Às vezes o advogado ele
bate de frente com o cliente e ele fica naquela, tipo, meu Deus, o que eu vou falar agora? Ele simplesmente trava. Ou, por exemplo, quando ele senta no escritório para ver e vê aquele montaréu de conta, de aluguel, de luz, a internet, aí é isso, aí a parcela do computador resolver que ele esse comprou. mínimo, resolver mesmo esse mínimo existencial. Esse mínimo existencial, né? Resolver. Pra quando ele olhar pra conta, Essa ele não parte ficar... aí resolve bem. Ele não olhar pra conta e falar assim, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Resultados né? extraordinários, aí teria que ser um curso completo de Sim, gestão. né? Realmente... Resultados É, porque extraordinários. esse é um esse mínimo. advogado pequeno que ganha 1 milhão, então resultados extraordinários, aí Sim. precisa de um curso de gestão maior. É, mas até porque um conhecimento desse não é em 3 horas. Não, que se é um passa, curso muito né? maior. Mas enfim, esse curso é um curso básico mesmo, o mínimo do mínimo que você precisa Arroz com aplicar. feijão. Aplicar no dia a dia para você ter um escritório que rode bem, que tenha clientes, que tenha bons resultados, enfim, é isso. Além desse curso, você vai entregar também alguns bônus. Isso, além desse curso, nós vamos ter 3 bônus. O primeiro bônus é um pequeno roteiro de vendas. Porque, assim, o advogado precisa ter em mente que está vendendo um produto, ele vende serviço. Então, assim, não é completamente alheio à advocacia você tá ali fazendo a venda de um produto, que a maioria dos advogados pensa assim, né? Você precisa saber como vender o seu produto. Então, assim, eu criei um pequeno roteiro de vendas, né? para você não ficar perdido. É um script para você não chegar na frente do cliente e Sem simplesmente saber o que travar. Né? Você já vai chegar lá sabendo Fazendo exatamente passo a passo. o passo a passo. Vou começar assim, 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 para guiar toda a tua reunião, para fechar Para você fazer uma reunião matadora. para o cliente sair de lá. Se ele não comprar, se ele não comprar, aí é porque o cliente realmente não está dentro do seu perfil, né? Aí você não fez os... Olha, eu dando spoiler dos passos. Aí você não fez os passos anteriores. Tá? Né? Você ou a pessoa também... não fez o dever de casa, não colocou em prática os passos anteriores. Ou a pessoa também, às vezes, não tem dinheiro, vai sair do teu escritório chorando, querendo porque muito, quer, mas aí... ligando para banco. Mas aí é porque não é, né? Porque realmente não é. Né? Esse é um bônus só. Né? Você falou que são 3. Qual o segundo bônus é um livro, um mini e-book, tá? Com todo o conteúdo do curso escrito e organizado, sistematizado, para vocês poderem imprimir se quiserem, e terem acesso ao conteúdo do curso na mão, assim, tá na mão, tá no escritório, assim, porque às vezes, computador. Porque às vezes, né, a pessoa estuda tudo e sabe, só que antes de fazer, sei lá, uma reunião, antes de fazer qualquer coisa, e ao invés dela voltar lá e assistir tudo, ela vai direto ali no e-book e vê exatamente o que ela precisa, né? Isso, exatamente. O que ela precisa. Ela consulta rapidinho. Então, E o terceiro bônus, eu sei qual é. Tadã! É uma aula com o João, tá? João é especialista em vendas, ele fez mais de R$1 milhão em 12 meses, com 20 anos. Menos de 12? No caso, menos de 12 meses. Alguns meses antes de completar 12. Menos de 12 meses, já fez mais de R$1 milhão em 12 meses, com 20 anos, gente. Com 20 anos. Ai, eu com 20 anos com essa cabeça, Deus. Gente, com 20 anos. Então eu acho que é uma aula que vocês com certeza vão querer assistir, gente. Eu vou pegar tudo que eu sei sobre vendas, né? Óbvio que eu vou focar para advogados, mas eu vou adaptar todo esse conhecimento que eu tenho em vendas, eu vou transformar isso eu transformei isso em um conteúdo focado para advogados, e essa vai ser uma aula bônus no curso da Fernanda, né? Para ensinar vocês a venderem sem vender. Né? Porque muitas das vezes a gente acha que venda é você fazer uma oferta de tipo, olha só esse celular, esse relógio, ele é muito bonito. Isso não é venda, né? Isso daí é uma tentativa de fazer uma venda rápida. Mas o que eu vou ensinar para vocês é vocês venderem sem vender. Como que vocês vão se comunicar, como que vocês vão se portar, o que vocês vão fazer para vocês venderem simplesmente de forma natural. Vender como se não fosse nada, né? Você realmente vender sem vender. Né? Então, esse bônus é como vender sem vender. Quem não sabe, me chamo João Franco. Eu gerei mais de R$1 milhão em vendas, né, no meu primeiro ano de empresa. Né? Eu criei uma empresa em final de novembro do ano passado, né, em 2019, e bati R$1 milhão aí antes de completar um ano. E essa experiência que eu vou passar para vocês nessa aula bônus. Tá, Fernanda? Mas a gente está falando disso tudo, mas a gente ainda não falou do principal.
né? Você falou que para, por exemplo, passar esse conteúdo em São Paulo presencialmente, você cobra R$ 1.500 por pessoa. E nesse curso online, quanto que ele vai valer? 50% disso? Né? 60%? 30%? Não, gente, não, eu realmente escolhi fazer com um valor bem acessível mesmo. O valor que eu gasto, por exemplo, para comer uma pizza no final de semana, no Domino's, que eu gosto, R$ 89,90. Então, para a pessoa ter acesso a esses 5 passos para ela realmente poder transformar a advocacia dela, o escritório dela em algo que vai dar futuro, que não é algo que a pessoa está simplesmente no escuro e tipo, caramba, o que eu faço, vai custar o valor de uma pizza no Domino's. Isso, basicamente isso. Mas aí é por mês, por exemplo, eu pago... Não, valor único. É uma vez só, é como se fosse realmente comprar uma pizza no Domino's. É isso, exatamente isso. Então, você pessoa... vai ter acesso a todos os benefícios, né, gente? Não é só ao curso em si, mas também tem os módulos extras, enfim. Tem todos os bônus, ela tem acesso vitalício, né? Sim, sim. A partir do momento que ela compra, ela pode assistir, pode levar o tempo que quiser para assistir no tempo dela, né? Então é isso, né? Para a pessoa ter acesso a isso tudo, é apenas deixar de comer uma pizza no final de semana num único mês. É exatamente isso. Tá, Fernanda, mas e se eu comprar e eu não gostar, sei lá, eu achar que aquilo não é pra mim, eu perdi o dinheiro? Não, olha só, a gente está colocando uma garantia nesse produto. Primeiro porque a minha intenção era realmente ajudar os colegas, tá? Então assim, se você comprou, em 7 dias você assistiu e não gostou do conteúdo, você pode ter o seu dinheiro de volta, tá? E isso vai ser bem fácil de fazer, porque realmente a intenção é divulgar essas informações para o maior número de pessoas possível, de advogados, né? Sem nenhuma burocracia, nenhuma burocracia, só pedir a devolução que a gente vai devolver o dinheiro. Tá, agora você deve estar se pensando, tá, mas e aí? O que eu faço com isso tudo? Cara, agora você tem 3 opções. A primeira delas é fechar esse vídeo, fingir que você nunca conheceu a Fernanda, que você nunca me conheceu, que tudo que a gente falou aqui é balela, que não funciona, que é conversa, que é história para boi dormir e seguir a sua vida, cara. Isso é opção sua, continuar não conseguindo prospectar clientes, continuar tendo que enfrentar todo esse bicho-papão que é o código de ética da OAB e ficar lá preso no seu mundinho esperando o cliente bater na sua porta. A segunda opção que você tem é fazer igual a Fernanda, tentativa e erro. Testa uma coisa no seu escritório, vê se vai dar certo. Se der certo, replica e aprimora igual ela fez. Se der errado, parte para a próxima. Só que eu já vou te avisar que esse caminho é longo, né? Ela não se formou ontem, né? Ela já tem bastante experiência, né? Mas é um caminho, né? Seria mentira se a gente falasse que não é um caminho, porque você seguiu esse caminho. Sim, sim. Agora a terceira opção, que vai ser a melhor opção que você pode tomar, é você entrar para o curso, tem uma agenda cheia em 5 passos e meio. Aprender isso não em 1, 2, 5 anos, mas ter esse conteúdo todo de forma vitalícia para a hora que você quiser, na hora sempre que você precisar, você ir lá consultar e você transformar o seu escritório realmente em uma máquina de fazer clientes e de fazer processos e de fazer dinheiro. É isso.